Saudações para todos em todos os lugares. Obrigado por se juntar a nós aqui no Instituto Shanshung para Medicina Tibetana. Aqui nós discutimos tópicos ligados à saúde e bem-estar, explorando sabedoria das tradições orientais e ocidentais, usando a filosofia antiga, medicina tradicional, pesquisas modernas e sabedoria sobre o bem-estar global. Nós trazemos hoje convidados muito especiais para discutir a relação entre estresse crônico e câncer, tanto da perspectiva quanto da pesquisa médica moderna, oncologia clínica, a medicina tradicional tibetana e outros assuntos mais. O nosso painel hoje traz muitos desafios e experiências também de várias regiões do mundo, então nós ficamos muito felizes. Então, em primeiro lugar, deixe que nós nos apresentemos. Nós oferecemos cursos de treinamento profissional e programas sobre medicina tradicional tibetana em vários centros ao redor do mundo e online. Os nossos cursos vão desde treinamento para médicos profissionais e treinamentos também ao longo de um ano inteiro sobre medicina tibetana. O modelo do nosso trabalho são escolas tradicionais de medicina no Tibete e na Índia. Nós somos uma equipe dedicada de praticantes que temos uma paixão de compartilhar a beleza e a sabedoria da medicina tibetana com o mundo. A gente gostaria de separar um momento para honrar o nosso fundador, que é o Namkhai Norbu. Chogyal Namkhai Norbu. Então, nosso trabalho depende muito desse trabalho incansável que o Chogyal Namkhai Norbu Rinpoche fez. Ele foi um dos grandes acadêmicos do mundo da cultura tibetana e também dos ensinamentos do budismo tibetano e do Dzogchen. Ele fez pesquisas inovadoras no campo da cultura tradicional antiga. Ele fundou várias organizações tradicionais de educação, de preservação cultural, de ajuda humanitária. E o Namkhai Norbu também compartilhou os ensinamentos preciosos do budismo tibetano e do Dzogchen com vários estudantes, com milhares de estudantes ao longo de várias décadas. Também criou vários centros de preservação da cultura tibetana e de ensinamentos ao redor do mundo. Ele preservou a sabedoria e a cultura das tradições tibetanas. Também beneficiou diretamente a diáspora da população tibetana, em casa e fora. Ele tocou muitas vidas ao longo de muitas décadas. Eu não tenho dúvidas que seus ensinamentos vão ressoar por muitos anos vindouros. E é a nossa honra continuar o seu legado com a Shanshung Instituto de Medicina Tibetana. Para mais informações sobre os nossos programas, por favor, nos visite em tibetanmedicineschool.org. Nos siga também no nosso Facebook, no nosso YouTube. Você pode se juntar também à nossa lista de e-mail. Nós temos muitas coisas empolgantes aí acontecendo ao redor do mundo e nós realmente apreciamos o seu apoio e amamos colaborar com vocês. Gostaria de separar um momento também para mencionar a ATMA, American Tibetan Medicine Association, Associação de Medicina Tibetana dos Estados Unidos. Ela fornece apoio para praticantes, pacientes e grupos de apoio nos Estados Unidos. Você pode encontrar praticantes qualificados na sua área, você pode aprender mais sobre medicina tibetana. Você pode encontrar cursos de pessoas, cursos muito qualificados. Então, nós hoje aceitamos profissionais. Nós temos apoio para profissionais, para alunos. A gente amaria de receber o seu apoio, que você se juntasse a essa comunidade
que é a Associação de Medicina Tibetana. Por fim, antes de começar, eu gostaria de reconhecer que nós estamos, que esse webinário está acontecendo num dia muito especial aqui nos Estados Unidos e além, para quem não sabe. Hoje é o feriado que comemora a liberação da escravidão após centenas de anos nos Estados Unidos. Então, esse dia celebra especificamente a liberdade e as realizações dos negros nos Estados Unidos, da comunidade afro-americana, mas também tem um senso mundial dessa capacidade de estar à altura das situações de crescimento, inspirados por esse feriado. Então, nessa semana, nesse canal, nós estamos aqui para discutir o relacionamento de estresse crônico e câncer. Estresse, ansiedade e medo são muito prevalentes no nosso mundo hoje, com muitas questões complicadas e nos afetam bastante. Então, como estas emoções perturbadoras se tornam fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas e danificam a nossa saúde no longo prazo? Ou como eles se tornam fatores que complicam o tratamento e a recuperação de doenças crônicas? E o que a gente pode fazer para melhorar a situação? Hoje nossos convidados vão compartilhar os seus insights a partir das suas brilhantes carreiras e do seu conhecimento para responder a nossas questões. Então nós ficamos muito felizes de receber vocês e agradecemos muito a vocês por se juntarem a nós. Então, fico muito feliz de apresentar o nosso painel. Então, a primeira pessoa que vai falar é o Dr. Debo Tripathi. Ele é professor de oncologia na Universidade do Texas. A pesquisa clínica dele foca na avaliação e desenvolvimento de novas terapias para o tratamento do câncer de mama. Dr. Tripathi é parte de uma equipe multidisciplinar dedicada a uma abordagem focada nas pacientes. Ele tem também conhecimento sobre medicinas tradicionais, oncologia integrativa, e abordagens complementares também para o tratamento do câncer de mama. Ele publicou vários artigos nessa área de câncer de mama. Ele também trabalhou como editor na Cure Magazine e participou da Sociedade Americana para Doenças dos Seios e dentre outras coisas. Então, doutor, muito obrigado por se juntar a nós. Obrigado, bem-vindos a todos os outros entrevistados também. É um dia maravilhoso, fico feliz de estar aqui. Obrigado. Temos também aqui, nós ficamos muito felizes de ter o Dr. Alejandro Chau, que tem um PhD. Ele é diretor do Mind Body Spirit Institute em Houston, onde eles trazem novas abordagens para profissionais de saúde, tentando reduzir burnout, estresse e ampliar a resiliência e nutrição da alma humana. Ele tem uma experiência no Centro de Pesquisa do Câncer na Universidade do Texas, como pesquisadora auxiliar. Trabalhou com cuidados paliativos, reabilitação, medicina integrativa. Ele também é professor adjunto e membro da faculdade do Centro de Faculdade e Ética, onde ele ensina profissionais médicos nas áreas de espiritualidade, complementaridade, medicina integrativa e cuidados do fim da vida. Dr. Chau ensinou na Universidade Rice, na Universidade do Houston e no Centro Jung de Houston desde 1985. Ele também ensina meditação tibetana e meditação práticas iógicas
no Ligminster. Eles também têm livros como, por exemplo, Prática de Chöd na tradição tibetana e dentre outros livros também. Ele se tornou um fellow do Instituto Mind and Life também. Então, Dr. Chow, obrigado por se juntar a nós também. Obrigado, Adam. Obrigado a todos por me terem aqui. Então, obrigado também por Memba Phuntsog Wangmo. Ela é praticante de medicina tibetana com experiência de mais de 30 anos em prática clínica, também ensina como professora. Ela recebeu a sua formação na Universidade de Lhasa, nessa área de medicina. Ela é membro do Shanshung Instituto de Medicina Tibetana. Ela ensina medicina tibetana ao redor do mundo. Ela desenvolveu programas e ensinou alunos internacionalmente. Ela também é cofundadora da Associação Americana de Medicina Tibetana e outras associações fornecendo recursos para praticantes da medicina tibetana. Ela recebeu muitos ensinamentos na medicina tradicional tibetana de Mempala, que é uma grande figura do Shanshung Institute. Então, com a nossa apreciação muito profunda, Mempala, obrigado por estar aqui, obrigado por se juntar a nós. Por fim, eu gostaria de dar boas-vindas à nossa convidada especial, doutora Benedetta Tagliabue. Ela é uma arquiteta inspiradora e inspirada que ajudou a construir prédios icônicos aqui na Europa e nos Estados Unidos. Ela tem grau na área de artes em uma universidade. Ela publicou muitos trabalhos e recebeu uma grande lista de prêmios. No presente, ela ensina na Universidade de Arquitetura em Barcelona. Ela completou recentemente um projeto maravilhoso, um centro de cuidado para pacientes com câncer. Esse local fica perto de um hospital em Barcelona. Esse centro é um centro restaurativo intencional para pacientes com câncer e oferece cuidado complementar como yoga, meditação, um espaço quieto, sagrado e práticas espirituais em um ambiente muito acolhedor, muito nutritivo. Então, muito obrigado por se juntar a nós, é um prazer te receber. Obrigada, Adam, é maravilhoso para mim, obrigado. Então, fico realmente empolgado de ter esse painel maravilhoso com a gente. Gostaria de começar a nossa discussão com o Dr. Chow. Dr. Chow, você fez um trabalho maravilhoso por décadas no MD Anderson Cancer Center. Você gostaria de falar sobre esse centro um pouco, por favor? Vocês estão me ouvindo? Sim, eu te ouço agora. Estou compartilhando a tela. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês. Agradeço a Nankai Nobu Rinpoche, que foi um dos meus professores. Can you hear me? Yes, I hear you now. That's good. E um professor muito influente, tanto para o meu crescimento pessoal quanto para a minha carreira. O Wangmola, obrigado demais também. Fico muito feliz de estar com dois colegas que eu também considero amigos. Então eu fico muito honrada de ser parte desse painel. O que eu gostaria de compartilhar, enquanto você falava, Adam, algum do trabalho que eu vinha fazendo nesse centro, principalmente na Anderson, trazendo algumas práticas de conexão do mente e corpo, práticas tibetanas para os pacientes com câncer. Eu gostaria de começar. Isso é o nosso belo monastério chamado Monastério Menri. E Menri significa montanha da medicina, montanha medicinal.
Esse é um dos lugares em que eu fui treinado na Takta Yoga. Então, num sentido, a gente está tentando reunir essas práticas que vêm desses contextos que às vezes eu digo, das cavernas para a clínica, dos monastérios para as clínicas. E como nós podemos fazer isso de uma maneira que é baseada em evidências? Como nós estamos fazendo? Então, é claro, tem muitas pessoas que eu precisaria agradecer, desde meus professores, colegas, no Ligmintia, por exemplo, como Tenzin Wangyal Rinpoche, que eu vou mencionar em um momento alguém, Lorenza Cohen, Gabriel Lopes, que são parte do programa de medicina integrativa no Centro Anderson. E é claro, para mim, toda a história começou quando nós convidamos Sua Santidade Dalai Lama para a Argentina, em 1992, ou 82, imagino que 92, e foi a partir daí que eu conheci o Nankai Norbu também, e ele falou sobre como a medicina tibetana é essa maneira de trazer essa maneira não violenta para o nosso estilo de vida. E as práticas da conexão entre mente e corpo são ligadas a isso também. Então, esses são meus professores. Você vê primeiro o Longpo Tenzin Nampa, ele tem 95 anos, eu acabei de encontrá-lo. E eu acabei de vê-lo novamente no Nepal, em janeiro, logo antes do Covid-19 começar. Perto dele tem Tenzin Wangyal Rinpoche. Eu estive com ambos desde o começo dos anos 1990. E na foto em preto e branco com a Lungto Tempa Nima, que era o abade do monastério Memory e faleceu recentemente. Então, minha apreciação profunda, porque sem eles nada do que eu fiz seria possível. E de fato, quando o Lorenzo me pediu para começar a fazer esse tipo de pesquisa, eu disse, bom, deixa eu perguntar para os meus professores. Porque se eles não estiverem dentro, eu não tenho como estar dentro também. Então, é por meio dessa linhagem que eu fico grato de poder compartilhar também. E é claro, alguns anos atrás também, nós estávamos em Barcelona também, Kunze Wama estava lá, como você pode ver, Ben estava lá, o Nankai Norbu Rinpoche. Isso é uma foto aí que tem 4 ou 5 anos atrás, uma memória muito, muito bela. Essa é a mandala do Buda da Medicina. Num certo sentido, embora a gente sempre pense no Gilkor, a gente imagina que o Buda da Medicina esteja no centro. Então, o grande médico que conhece os desequilíbrios, as doenças de todos os seres sencientes e oferece todas as diferentes medicinas, inclusive apoio médico. Eu vejo muito isso na medicina integrativa também. No centro está o nosso paciente. Nosso paciente. Nós queremos ajudar ele ou ela, não apenas o bem-estar físico, mas também o bem-estar físico, mental e espiritual. E ao redor, eu vejo quando a gente estava em Everest, tem todas as pessoas em volta pensando o que é o melhor para o paciente e para as pessoas que estão oferecendo o cuidado. Então, se a gente olhasse em volta, num sentido, teria as pessoas da acupuntura, os massagistas, oncologistas, o capelão, as pessoas, todas essas pessoas pensando o que é melhor, não só para o paciente, mas também para toda a equipe de apoio, o paciente e as pessoas que cuidam. Como a gente pode ajudá-los? Então, isso que eu vejo é uma bela ligação, e eu gostaria de agradecer Sua Santidade Dalai Lama por me guiar nisso. Em 1977, houve um artigo famoso por um psiquiatra, George Engel. E ele colocou muito mais ênfase no fato de que, aqui no Ocidente, né, para que a gente pensasse mais no fato de que saúde não é só uma questão física, que a gente pensasse sobre os aspectos físico, psicoespiritual e social. Então isso foi muito importante para nós que estamos na medicina integrativa, bem como a abertura que Sua Santidade Dalai Lama tem nesses diálogos, que então se tornaram o Instituto Mind and Life.
Hoje à noite ele vai ter um programa pro Instituto Mind and Life. Então é uma sincronicidade maravilhosa. Mas também o trabalho de Herbert Benson, que foi famoso pela resposta de relaxamento, mas também por fazer esses estudos sobre o Tumo, essa prática tibetana de como a mente pode afetar o corpo, por meio dessa prática do calor interno, do fogo interno. Eu me lembro do primeiro congresso de medicina tibetana que o Dr. Benson apresentou lá e Sua Santidade era a principal palestrante. E uma coisa que Sua Santidade falou, ele também, enfim, ele tem além da sabedoria, ele, como vocês sabem, ele também tem muito bom humor, né? Ele falou: obrigado por me convidarem para essa convivência, que vocês chamam da primeira conferência de medicina tibetana. Mas na verdade essa não é a primeira, porque a primeira foi no século VII. Então tem toda uma história de como a gente faz esses diálogos. E eu acho que essa abordagem do diálogo Oriente e Ocidente é muito importante para a gente pensar como nós nos entendemos, como nós entendemos aos outros também. Na medicina tibetana a gente começa com o lugar em que os pacientes podem simplesmente se sentir melhor, se sentirem bem. O que me trouxe para o centro foi originalmente quando o meu pai foi diagnosticado com câncer em 1998, que para mim foi um momento de muito impacto. E ele, felizmente, ele está bem até hoje. Nós vamos celebrar o Dia dos Pais daqui a algum tempo. E o Rinpoche foi realmente instrumental para mim em pensar como trazer a medicina tibetana para o centro. A gente vê também o Gabriel Lopes, que era o diretor lá, e algumas coisas diferentes que a gente faz na medicina, no Centro de Medicina Integrativa. Então a gente foi gradualmente realmente se tornando um centro de medicina integrativa. Isso foi parte de um grupo muito mais amplo de medicina e saúde. Então existe esse foco, esse espaço em que nós oferecemos a medicina integrativa, e um dos aspectos importantes disso é da relação entre praticante e paciente e o foco em toda pessoa, mas informado por evidências. E dessa maneira fazendo o melhor uso de toda a abordagem e da melhor maneira que a gente pode fazer para abordar para atingir o melhor equilíbrio possível. Então realmente pensar em termos de uma mandala, pensar na pessoa como um todo e usando sempre as evidências. Seguindo adiante, então, quando eu estava fazendo o meu PhD, eu foquei particularmente nesse texto chamado dessa prática, né, chamada Tunkor. Então, tem essa relação com o Shanshung Institute e desse grupo particular de pessoas que fazem desse grupo de práticas tibetanas, né? Então a gente fez um programa focado especificamente em pacientes com câncer. A gente veio dessa perspectiva de que as práticas do fato de que a mente tem essa capacidade de afetar as funções corporais. Então as práticas de mente e corpo, elas são uma parte importante de como a gente vê a nossa saúde. Nós começamos no final dos anos 1990, nos programas com controle randomizado, com grupos de controle. Então primeiro grupos de pacientes com linfoma. Com alguns dos médicos do MD Anderson, e depois a gente também pesquisou em câncer de mama, que é uma área em que a gente segue pesquisando agora. Então foi uma combinação, foi realmente uma colaboração entre o MD Anderson e o Ligminchen Institute do Tenzin Wangyal Rinpoche. E uma coisa importante para mencionar é que, ainda que no Ocidente nós falemos sobre essas práticas de mente e corpo, eu gostaria de enfatizar o aspecto de que, como no Tibete, a gente fala de mente, energia e corpo.
Então, a energia sendo esse elo entre a mente e o corpo. Bem como aquilo que se expressa por meio da respiração e da fala. Então, hoje eu vou falar de mente, respiração, corpo. E eu vou também falar sobre o aspecto da mente e fala. Então, isso é um estudo de 2004 de yoga tibetana em pacientes com linfoma, em que Dr. Rodrigues, Alma Rodrigues, foi muito importante também. O que nós fizemos era um grupo de controle randomizado, um grupo usava yoga tibetano e outro grupo que fazia a prática padrão. Uma das coisas que a gente descobriu foi uma melhora muito no sono. Um melhor momento de latência, que é aquele intervalo entre quando você vai dormir até você conseguir dormir. Como eu era muito mais jovem, eu não sabia o quão isso era importante. Better sleep quality, better sleep quantity, better sleep latency, which is the moment that you want to go to sleep until you fall asleep. I have to admit I didn't realize how important that was. I was much younger, and but it was very, very important to the patients, and actually it gave us a lot of press. Eu não sei se é aí, pessoal, mas a internet aqui deu uma leve travada. Voltou. From the National Cancer Institute to really investigate these effects further, and particularly in women with breast cancer undergoing chemo. Então nós focamos nas pessoas que estavam. Nós focamos em ir mais fundo e olhar, ensinar essas mulheres sobre os canais internos, ensinar sobre as 9 respirações e como elas podem liberar raiva, apego e confusão, que é uma coisa muito importante da perspectiva da medicina tibetana, da perspectiva yógica. E também como ensinar sobre as 5 funções da respiração. Esse movimento de baixo para cima, da força vital, e como cada um dessas respirações, como isso se conecta com os chakras em todo o corpo. Então esses diferentes movimentos que nós fazemos, que nós chamamos Tsalung e Tumkor, Tsalung significando os canais, e Lung, Prana, e Tumkor, movimentos mágicos, que essas práticas yógicas que dão apoio ao Lung e que ajudam a curar por meio disso. E aí havia esse artigo foi realmente interessante, porque o que nós percebemos nesses pacientes que estavam passando por quimioterapia, talvez as pessoas possam perceber isso, mas elas estão vendo, bom, talvez, ok, a gente fez essa pesquisa, tem uma importância. Como eu trago isso para os pacientes? Então nós temos... a gente diz, você precisa praticar pelo menos 3 vezes por semana. Se você praticar 2 vezes ou menos, você não vai ter o mesmo resultado. Então isso é um aspecto importante. Por fim, a gente estava tentando ver o que acontece. A gente consegue ter mudanças no cérebro? Particularmente o trabalho do Rich Davidson, da Universidade de Wisconsin, com o Mathieu Ricard, que muitos de vocês conhecem. Eles descobriram que tem sim mudanças significativas em meditadores, particularmente nessa capacidade de encontrar felicidade. E a gente estava olhando o que a gente pode fazer em relação aos nossos pacientes, em relação ao cérebro delas. Uma das coisas que a gente chama do chemofog, que é são problemas cognitivos que surgem devido à quimioterapia. E aí, novamente, em colaboração com o Instituto Ligminti, em particular com o Tenzin Wangyal Rinpoche, a gente fez essa abordagem baseada em sons. Então, na cura tibetana tem esses 3 sons, o marrom, e o que nós fizemos novamente, foi um grupo de controle randomizado, mulheres com câncer de mama passando por quimioterapias. E aí, por meio dessas práticas, o que nós notamos é que elas puderam melhorar a memória de curto prazo, assim como as funções cognitivas. E aí outros aspectos também melhoraram, né? Por exemplo, lidar com pensamentos intrusivos. Nós publicamos isso em 2013 na revista Psycho-Oncology. É um estudo que foi feito também no Brasil.
A gente está tentando finalizar os resultados, mas quando a gente queria aprofundar nesse estudo, o que a NIH disse, bom, você fez a pesquisa, é claramente que ajuda. Então, por um lado, eles foi notícias boas e ruins, porque eles não nos deram mais recursos, mais financiamento, mas eles falaram que de fato deu resultados positivos. Por fim, falando sobre a relação entre paciente e cuidadores, então existe esse senso de conexão, tanto a conexão interna quando a gente medita e a conexão com outros. Particularmente por meio do trabalho da Catherine Milbury, algo assim. Então é importante ter esses 2 graus de conexão, né? Não é só uma questão da saúde do paciente, como o cuidador ajuda, mas o paciente também ajuda. Então, quando a gente faz essa prática, a gente pede para que eles olhem uns para os outros. Quando eles fazem isso, eles estão se conectando. Eles estavam se alcançando usando as mãos ou segurando os dedos. E a gente viu que isso não apenas era muito bom, mas era muito significativo no relacionamento deles. Então, tanto para pacientes quanto para cuidadores, isso produziu melhoras no nível de fadiga, de depressão, coisas assim. Outra coisa importante é não pensar apenas em yoga tibetana ou apenas em yoga. Como a gente pode fazer isso como um estilo de vida? Então hoje com Lorenza Cohen, a gente tem esse programa amplo, né, de compreensivo, que abordando vários aspectos do estilo de vida. E também envolvendo uma psicologia da saúde. A gente tenta colocar tudo isso junto. Finalmente, hoje particularmente, eu gostaria de mencionar que nós estamos trabalhando também nessa área, nós chamamos Harmonia e Saúde. Junto com Lorna, com a Lorna McNeil, a gente fez um programa para a comunidade afro-americana, particularmente aqueles que estavam indo para a igreja. Então a gente parou de dar esse nome, por exemplo, mente e corpo e yoga tibetana, a gente começou a chamar harmonia tibetana, porque a gente não queria usar palavras como yoga e meditação, e foi muito bem recebido pelos pacientes. Uma das pacientes falou para os instrutores. Ela falou, nossa, isso é muito bom, isso até me lembra de yoga. Então é muito bonito que a gente pode chegar a diferentes comunidades. Então, por fim, tem diferentes maneiras de obter essas informações. Nós temos uma newsletter no MD Anderson, nós temos novos processos. Agora que com o Covid, é claro, a gente não está fazendo, mas a gente espera que conseguir reunir de novo, fazer funcionar de novo. Então, como a gente conseguir trazer isso para a clínica por meio das práticas de respiração, das práticas dos canais? Então, essas são as diferentes práticas que nós estamos trazendo para a clínica. Nós temos o nosso website que está disponível lá, as pessoas podem olhar para as diferentes práticas, mdanderson.org, outras práticas também. A gente está fazendo pesquisa com o Dr. Gabriel Lopes, a gente está vendo como a meditação tibetana pode reduzir aspectos de ansiedade. Nós também estamos olhando isso que a gente chama de CPR. Então nós temos uma renovação compassiva e profissional. Então não apenas o CPR, mas eventualmente a gente quer florescer. Ou seja, o florescimento indica que mesmo que nós estejamos na lama, como a flor de lótus, a gente pode florescer. A gente pode criar um ambiente que conduza isso, não apenas para a própria pessoa, mas para toda a comunidade. Isso é o que nós temos feito por meio do Instituto dos Trabalhos com Mente e Corpo. Então essa abordagem integrativa, focando em vários níveis, ela permite esse florescimento. Esse é o livro que eu dediquei pro Tempa Nima, depois que ele faleceu. Essas são algumas das classes que nós ensinamos, incluindo diferentes perspectivas, mandalas da perspectiva junguiana, da perspectiva tibetana, diferentes cursos online,
com a Wisdom Publicações, no Instituto Ligmint, e com isso eu gostaria de engrandecer. Essa é uma foto que o Mathieu Ricard me emprestou, e ele também é um grande meditador. Então, muito obrigado a todos pela sua atenção, e agora eu fico muito interessado pela apresentação das outras pessoas. Dr. Chao, isso foi maravilhoso, muito obrigado. CPR, renovação compassiva, pessoal e profissional. Fiquei muito interessado por essas práticas de Tsalong e Trukor. Fascinante. Nós tivemos aqui o Tenzin Wangyal Rinpoche no nosso webinário aqui recentemente. A gente teve uma conversa maravilhosa. Então, nós estamos todos em família aqui. Muito inspirador. Obrigado. Então, acho que agora a gente vai ter uma transição bastante interessante. Agora, doutor... Ele vai... Ela tira o mudo. Eu estou em Barcelona e está um dia lindo aqui. Você poderia nos falar, então, sobre... Quando eu aprendi sobre o seu projeto, Kalidas Center, eu fiquei apaixonado, assim, ele é fascinante. Você poderia nos falar um pouco sobre esse projeto maravilhoso? Trabalhando com esse cuidado, essa forma de dar apoio para pacientes com câncer. Então eles fazem o tratamento primário e eles podem ir para esse lugar maravilhoso também para poder fazer a prática lá. Você poderia falar sobre o trabalho de vocês lá? Esse trabalho foi realmente fantástico, particularmente porque ele veio depois de uma longa história que tem a ver com Alejandro Chao e também com a doutora Punsa e, é claro, também com o Chogyal Nankai Norbu. Talvez eu possa começar com a história. 20 anos atrás, o meu marido não estava se sentindo bem e ele descobriu que ele tinha um câncer no cérebro. E foi muito difícil. A gente foi correndo para Houston e em Houston nós estávamos tentando encontrar as melhores soluções médicas no Centro MD Anderson. E eu encontrei um artigo de jornal falando do programa sobre bem-estar. E nós lemos com o meu marido falecido uma aula de meditação tibetana. A gente não sabia nada sobre meditação tibetana, mas a gente encontrou isso num momento muito especial na nossa vida. Então nós fomos para essa classe, o Alejandro Chao estava ensinando. E o meu marido, que não era uma pessoa lá muito empolgado com meditação, esse tipo de coisa, e ele amou. E ele pediu pro Alejandro Chao, você pode vir e fazer meditação comigo? E o Alejandro generosamente disse sim. E aí nós nos tornamos amigos. E foi muito importante porque ele nos apresentou a yoga tibetana, ao mundo do espírito tibetano. Nós passamos por esse momento difícil e essa ideia de receber uma ajuda, de olhar para isso, foi muito profundo, foi muito importante. E aí, no fim das contas, o meu marido faleceu alguns meses depois. E graças a ter encontrado o Alejandro, eu visitei o Chogyal Nankai Norbu e eu me tornei aluna desse mestre espiritual fantástico, que foi muito importante para eu entender a morte do meu marido, mas também para eu entender a minha vida. E a partir desse momento, eu sou uma arquiteta, então eu segui sendo uma arquiteta, mas eu também virei uma praticante. Então esse projeto de um lugar de bem-estar
Foi muito importante porque, devido à nossa experiência com câncer, porque realmente é um momento em que a gente pode se encontrar. Especialmente permitir que as pessoas possam se encontrar antes da morte, que é um momento muito importante. E aí um grupo de mulheres veio e visitou e elas disseram que elas queriam construir em Barcelona algo similar ao lugar de bem-estar. Mas ele não era chamado assim. Ele se chamava Maggie Center. Esses Maggie Centers foram inventados ou concebidos por uma moça, uma mulher que era arquiteta de paisagens. E ela estava com câncer de mama, então ela estava em um momento difícil. Ela estava indo para hospitais ingleses e ela estava dizendo: eu vou para o hospital para descobrir uma cura para o meu corpo, mas a minha alma se sente ofendida, porque eu me sinto tratada como um número. Eu sinto que elas não olham para mim como uma pessoa. E eu me sinto em um ambiente muito feio. Então eu estou imaginando que nós poderíamos ter espaços belos próximos dos hospitais, onde alguém que estivesse sofrendo por câncer e as pessoas que estão buscando uma cura também possam encontrar um momento de paz nesse ambiente belo, com a conexão com a natureza. With the connection with nature, connection with garden, mais uma travadinha. And with a kitchen, something which is like home, where I can make a cup of tea for myself. So I feel conexão com o jardim e aí nós uma cozinha. So this simple idea started to become reality. Algo que funciona em todos os centros próximos de hospitais. E no Reino Unido nós temos mais de 25 já. Então, quando essas mulheres vieram ao meu escritório propor desenhar fazer esse projeto, eu fiquei muito feliz. Esse projeto começou 12 anos atrás e finalmente no ano passado esse lugar estava pronto. Então eu posso agora começar a mostrar as imagens. Vocês sabem um pouquinho já da história, né? I can maybe now start to show you the images. You know a little bit about the story already. So I hope we can have this. Can you see? Eu espero que. Can you see my screen? Yes, that's quite good. Thank you. Então tem livros e aprendizado, fazendo construções, construindo belos espaços. Esse é um dos belos lugares em Barcelona. A gente visitou esse lugar no começo da minha estadia em Barcelona. Esse é o Hospital São Paulo. E essa foto é do começo do século passado em Barcelona. E houve um doador que pediu: por favor, faça um hospital para pessoas muito pobres, mas o hospital tem que ser belo e integrado com a natureza, para que as pessoas possam vir aqui e ficar felizes por estarem em um lugar bonito. E esse hospital, ele é uma obra de arte da arquitetura. Ele foi usado como um hospital até muito recentemente. Mas agora ele tinha se tornado meio que obsoleto, eles transformaram em outra coisa. E um hospital novo foi criado logo aqui. Então esse é um novo hospital eficiente e o antigo aqui se tornou como que uma instituição, como um museu, um lugar a ser visitado. Então eles nos pediram para posicionar aqui entre o hospital antigo do Domènec Montaner e o novo, esse centro como um lugar de bem-estar. Aqui nós temos as imagens de Maggie, dela e com o seu marido também. E ali cercados de um jardim maravilhoso, e ela morreu com essa ideia de construir novos centros. Então
ela falou com esses vários grupos, essas várias pessoas para construírem esses centros belos em que as pessoas pudessem escapar dos hospitais. Então, quando nós pedimos o design, a gente realmente estava tentando fazer algo que remetesse a uma flor, como se fosse um jardim que você pode habitar. E no fim das contas, a gente conseguiu um design que era mais compatível com a situação. Esse pequeno centro, muito integrado com o jardim do lado de fora, muito acessível a partir do hospital. Esse é o formato do prédio, da construção, né? Não foi eu que descobri que esse prédio, né, essa construção podia ser vista como um pássaro. A moça que descobriu isso, ela viu que é como uma mão aberta, algo que tem um símbolo muito forte. E eu me lembro do pássaro, da garuda. Ela é também uma das práticas possíveis de proteção contra o câncer. Então, se isso foi feito de propósito, foi totalmente inconsciente. É o que a gente não pensou sobre. Esse é o plano do prédio. A gente quis que o prédio fosse muito aberto para a direção da natureza, para uma parte muito bonita do hospital. Aqui tem uma imagem do prédio, como ele é agora. O hospital está ali do lado direito. As pessoas com câncer que estão recebendo a cura oncológica, elas podem olhar para esse lugar e elas podem ver esse teto verde, o jardim, e eles podem escapar da construção do hospital, eles podem ir para o elevador e entrar nesse centro que é muito... Era bem secreto, se você vê do jardim, mas se você vai lá dentro, você tem todo esse lugar protegido, jardins, essa construção que te protege. Ainda que tenha uma decoração de cerâmica que te deixa ver através, mas as pessoas não te veem do lado de dentro. Então você tem essa abertura, mas também tem proteção ao mesmo tempo. E aqui você pode ver o que nós encontramos nesse lugar fantástico, que é um lugar de bem-estar. O Alejandro estava no onde o Alejandro Chao estava nos dando boas-vindas 20 anos atrás. Então aqui você pode tomar a sua xícara de chá, que você mesmo pode fazer, ou café. Você pode sentar também junto com outras pessoas que estão na mesma situação que você. Você pode encontrar voluntários que irão te ajudar ou vão te deixar sozinho se você quiser ficar. Era um quarto bastante grande e único. Você também consegue encontrar muitos espaços, muitos cantinhos em que você pode ficar sozinho ou com um amigo, ou com um grupo, ou pessoas que estão fazendo terapia juntos. E o jardim ele é muito próximo, muito integrado. Então você pode ter essa presença da natureza, da luz e também acesso a materiais muito legais, muito bons. Então você pode tem cerâmica, madeiras. A construção, né, com cerâmica, com madeiras te dá essa sensação de estar em casa, de se sentir bem, de tentar a cura apoiada por essa presença física. Então essa é a construção que nós fizemos e que agora está funcionando. Essa foi a abertura. Nós estávamos usando a sala de terapia. Mas antes de eu dizer tchau nessa apresentação, eu também gostaria de mostrar para vocês alguns projetos que foram muito significativos e que continuam acontecendo. Essa está parcialmente finalizado, mas não totalmente. Em 2012, o professor Chogyal Nankai Norbu, que era e é o meu mestre espiritual, ele comprou uma terra em Tenerife,
e a Terra estava meio que de um lado abandonado, com ruínas de uma construção que nunca foi finalizada. Então isso foi muito corajoso, era uma terra muito grande. E o Chogyam Nankai Norbu decidiu dar sequência a isso sem medo, de que esse era o centro futuro da comunidade de Dzogchen. Então aqui, no topo das ruínas, do que deveria, a ideia antes, né, que fosse um hotel, e agora é um gompa, é uma comunidade. E o que o mestre estava imaginando é que na parte de baixo desse prédio poderia haver um centro de wellness, de bem-estar, de medicina integrativa. Ele deveria estar lá no Gompa. Então agora esse prédio já existe, esse Gompa já é usável. E como você vê, ele está todo... O design foi todo feito com materiais naturais. Nós vamos crescer muitos jardins ali. E nós esperamos que no futuro bem próximo, esse centro médico, esse centro wellness, esse centro de bem-estar integrativo, ele vai acontecer. Então essas são algumas das últimas imagens do lado de dentro do Gompa. O reflexo do céu azul e do mar e do clima maravilhoso de Tenerife. E nós esperamos que esse centro se torne um lugar em que a medicina integrativa realmente possa acontecer, talvez com médicos maravilhosos como você e doutora Phuntsog, que eu encontrei, que eu conheci durante esses anos próximo do Chogyam Nankai Norbu. Então, muito obrigada. Muito obrigado, doutora. Doutora, foi maravilhoso. Esse é um centro realmente inspirador. Como vocês sabem, muitos centros, doutora Tagliabue, muitos centros de cura de câncer, de tratamento de câncer, não são necessariamente, né, muito agradáveis. Então, existirem esses centros, isso é muito agradável. Então, meu coração fica realmente aquecido com a sua apresentação. Então, muito obrigado. Então, para mim, fico muito feliz de estar com tantas pessoas significativas. Eu fico muito feliz. Muito obrigado, Alejandro, Phuntsog, Tripathi, Adam. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, muito feliz de te ver pessoalmente no último ano. Bom, ok. Bom, agora eu gostaria de continuar a nossa discussão. Nós vamos falar com a diretora da Shangshu Instituto de Medicina Tibetana, essa praticante maravilhosa de medicina tibetana e professora, e também minha professora pessoal também de medicina tibetana, de quem eu aprendi tanto, Menpa Phuntsog Wangmo. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Como você está hoje? Muito obrigada por estar aqui hoje, fico honrada. Muito bom estar com pessoas maravilhosas. É um presente, realmente. Então, muito obrigada. Então, obrigado. Então, Menpa Wangmo lá, na medicina tibetana tradicional, nós temos muito entendimento de estresse crônico, o efeito de emoções perturbadoras como medo, ansiedade. Isso pode causar disrupções da nossa saúde na perspectiva dos elementos e pode levar ao desenvolvimento de doenças crônicas como câncer, outros problemas de saúde. Você gostaria de compartilhar um pouco com a gente os seus insights da perspectiva da medicina tibetana tradicional sobre algum desses tópicos do medo, estresse, das emoções perturbadoras? E como nós podemos, e como isso pode ser usado, né, para tradicionar doenças crônicas e como nós podemos fazer o tratamento também.
Você poderia falar um pouco isso a partir da sua expertise, da sua sabedoria, sua experiência? Ok. A compreensão da medicina tibetana sobre câncer e tumores, essas doenças crônicas, como você disse, muitas coisas nós acreditamos que são causadas por estresse, por esse tipo de coisas. Ela falou o termo em tibetano, que é, no nosso corpo, nós temos energias que nós chamamos de Dan. Ela significa como se fosse uma radiância. Se você tem ansiedades, depressões, estresse, isso pode causar a perda desse Dan. É como essa energia, essa força vital. Então esse Dan parece muito similar com o que a gente chama como sistema imune. Eu não tenho certeza quanto ao termo dos sistemas imunológicos, mas o Dan tem ele se aplica a várias funções, incluindo funções verbais, funções de energia, e também se relaciona com coisas que vão além do que a gente consegue ver e sentir. Então, Dan conversa tanto com a medicina tibetana quanto com o budismo, então é um tópico amplo. Então, uma conclusão seria que quando você está com estresse, isso pode desequilibrar o Dan. Porque quando você tem estresse e ansiedade, isso mexe de maneira desnecessária com o elemento ar, desnecessariamente do nosso corpo. Então, é claro, nós somos compostos pelos 5 elementos, o elemento ar é um dos 5, ele é um elemento muito importante nas nossas funções corpóreas. Todas as energias, todas as determinações, elas vêm, todos os movimentos, todo o crescimento, a mudança, tudo se liga com o vento, com o elemento ar, incluindo a circulação do ar. Tudo isso vem com o Lung, que é esse vento. Então, se além disso nós temos uma carga desnecessária, isso vai afetar o calor digestivo. Então a razão é que o ar, ele tem as 6 naturezas, as 6 naturezas, ou as 6 características. Então uma delas é... Então nós temos o calor, o frio, os equilíbrios. Então quando nós temos um frio desnecessário no nosso corpo, isso faz com que o fogo perca o seu poder. Então todas as funções do nosso corpo, elas são limitadas, elas não são ilimitadas. Então se tem um Lung que é desnecessário, que está desequilibrado, ele não vai deixar espaço para os outros. Então isso vai afetar o elemento fogo, por exemplo. Então a gente vai perder o calor que é necessário para a digestão. Então a gente não vai conseguir digerir fazer a digestão adequadamente. Então isso, por exemplo, vai deixar muitas coisas tóxicas no corpo. Então a gente diz a raiz de muitas doenças são as indigestões. Então isso vai tirar todos os constituintes do corpo, os nutrientes do corpo. Então isso vai afetar a capacidade de dormir. Aí não poder dormir vai afetar a constituição e aí vai trazer mais vento. Então esse vento que originalmente causou a perda dessas coisas, e aí a perda dessas coisas vai trazer mais desequilíbrios no vento também, do elemento ar. Então, se esse vento desenvolve muitas coisas no corpo, quando a gente olha na natureza externa, por exemplo, medicina tibetana,
Na medicina tibetana a gente diz que a natureza externa é muito importante, porque ela espelha, existe um relacionamento interdependente entre os elementos externos e os elementos internos. Então a gente precisa do vento, do ar. A gente gosta, ele é importante, mas se tem demais, isso atrapalha. Da mesma forma que, por exemplo, excesso de vento na natureza provoca desastres naturais. No corpo também, isso produz muito sofrimento. Então isso começa a não conseguir dormir, constipações, e aí isso vai trazer agitação, problemas na mente, e aí isso traz outras doenças, todo tipo de desequilíbrios na vida. Então, o que acontece é que isso surge devido aos desequilíbrios dos elementos. Então, isso a gente diz na medicina tibetana que é uma causa de doenças crônicas. Pode ser relacionadas à ansiedade, depressão, pode produzir isso. Então, agora, ok. Então, isso a gente entende, que estresse não é bom, que ansiedade não é bom. Mas e aí, o que a gente pode fazer para evitar essas coisas? Às vezes é muito lógico. Às vezes é muito conectado com a vida. Mas nesse ponto eu vou contar as minhas próprias histórias. A gente fala às vezes dessas histórias dos sobreviventes de câncer. Em 2012 eu tive câncer de mama. Eu fui uma das pacientes de câncer de mama. E a razão pela qual eu estou falando é como nós dissemos antes. Então, por uma parte, o câncer pode parecer ter essa conexão com ansiedade, depressão, mas ele também se conecta com dieta e com comportamento, e ele também às vezes ela também pode ser causada pelo seu karma passado. Então as provocações e os karmas, talvez eles não sejam os melhores tópicos para discutir em uma fala breve. Eu só gostaria então de dizer que tem mais coisas que podem estar conectadas, né? Então eu, no meu caso diretamente, eu não tenho uma conexão direta com algo que poderia provocar um câncer, mas eu senti algo. Um dia eu estava trabalhando com uma paciente, estava falando com alguém, na verdade, e ela disse que na família dela tinha uma família com câncer, e logo depois ela disse isso. Ela falou isso, logo depois eu senti algo se movendo no meu seio esquerdo. Então no dia seguinte eu senti algo, eu fui ao hospital. Então depois de um ano, a mesma coisa aconteceu. Eu estava trabalhando com uma paciente, ela tinha câncer de mama, e quando eu trabalhava com ela eu sentia a mesma coisa no mesmo lugar. E depois disso eu fui no hospital, e aí eles encontraram um câncer lá. Então, eu acredito também que isso tem algo a ver com conexão do karma. Eu não estou dizendo que foi provocado pelo paciente, o que eu provoquei. Isso o relato é apenas de que eu tive essa sensação aquele dia. Então, eu fico grata por essas pessoas. E quando eu fui ao médico, à médica, foi bom, me foi dito que eu poderia ir acompanhada para receber o diagnóstico, e aí foi dito que eu tinha o câncer. E ele perguntou, você entende inglês? Ele me deu o diagnóstico, era positivo, ele perguntou se eu entendia o que significava, eu disse, não, eu sei. E aí essa amiga disse, não, ela sabe, ela entende bem disso. E aí ele disse, ok, então esse é um problema que você tem. E eu perguntei, ele pode ser tratado ou não?
Ele, sim, pode ser tratado. Eu falei, bom, então ok. Não tem motivo para me preocupar, porque tem um tratamento. E se não fosse tratável, eu também não teria por que me preocupar, porque, bom, se não tem solução, tá resolvido. Because is it treatable? It's nothing to worry because we treat. That's it. If there's no treatable, also nothing to worry because that's it. You know, this is that another one Eu solution. perguntei se ele So then acreditava I nesses said números. to the doctor, do you believe all those like that? Eu disse, bom, se você acredita nos números, eu acredito em Because I você. do not know how to use those. He said, I totally believe. I said, if you believe those numbers, Dentro do seu sistema, ele perguntou, o que você gostaria de fazer? I believe Ele disse, bom, a gente pode fazer isso e aquilo. Eu disse, ok, vamos fazer isso então. Esse médico, ele é realmente um grande médico, eles são ótimas pessoas, pessoas muito gentis e amorosas. E eu também aprendi muitas coisas importantes com os médicos de medicina tibetana. E aí, nesse tratamento, eu decidi seguir todos os protocolos de medicina ocidental, porque na medicina tibetana a gente não sabe o que é a quimioterapia, quais são as variações, e muitas pessoas buscam essas coisas, mas a gente não tem, acaba não tendo a habilidade de ajudar em relação a esses tópicos. E aí, talvez no futuro pode ter a chance de ajudar outras pessoas. Então eu fiz isso, eu tomei o meu próprio corpo como um exemplo. Quando me perguntavam na época, bom, o que você tem feito por esses dias? Eu falava que eu estava fazendo um internato gratuito na medicina ocidental. Então eu realmente confiava nesses médicos e nas habilidades deles. Então no meio tempo, o que eu fiz, eu tomei as ervas tibetanas que eu conhecia, eu fiz os tratamentos de medicina tibetana para o câncer. Então, para o tratamento propriamente, a quimioterapia já era um tratamento suficiente, então eu não senti que eu precisava fazer outras coisas em relação a isso. E aí eu tomei as medicinas para manter o meu corpo como um todo, para cuidar da minha saúde, do sistema imunológico como um todo. Então minha sensação foi, se eu tiver um corpo forte, isso vai me ajudar a lidar com essa doença. Então eu fiz esse tratamento com as ervas tibetanas. Então eu tomei essas ervas para manter o corpo. E aí o meu pensamento era, ok, eu estou fazendo tratamento da medicina tibetana, por exemplo, a oncologia, e a sensação é que eles estão atacando não só a doença, eles estão atacando o corpo todo. Mas então o que eu fiz foi tomar medicinas para proteger o fígado, para proteger os sistemas, para garantir que não se perdesse o calor digestivo. Então eu tomei suplementos para limpar o sistema circulatório e para manter o calor digestivo. Porque eu sentia que se esses estivessem fortes, então seria como cuidar da cozinha, assim. Se está tudo sendo cuidado, isso ajudaria o corpo a estar bem. Então essa foi a minha ideia, eu fiz isso. Eu tive 8 sessões de quimioterapia, e agora eu não lembro em detalhes, mas durou mais de 1 mês ou 3 meses, tinha variações. Então, fazendo todas essas coisas, eu não tive efeitos colaterais. Então, eu acho que realmente isso foi muito apoiado pelas ervas tibetanas. E no meio tempo, o que eu tentei fazer eu tive entender as situações
que concretas, né? Então eu olhei, ok, eu tive esse câncer, é muito ruim que eu tenha tido, mas tem um lado bom também. Except that, okay, I have this one, which is bad part. I have this one, but it's good part. Então, uma coisa que me ajudou era, número um, se eu tivesse procurado no Tibete ou em outros países, talvez esses tratamentos não estivessem disponíveis. Mas talvez estivesse disponível, mas eu não encontrasse médicos tão gentis. Então, eu pensei e eu ainda penso que esse foi o melhor lugar que eu poderia ter buscado. E aí eu pensei, bom, é uma doença, mas eu estou no melhor momento, no melhor lugar. Isso realmente me ajudou. No meio tempo, como eu era muito jovem, eu nasci numa família tibetana budista que está familiarizada com meditação, essas abordagens. Ainda que eu não seja a melhor meditadora, mas ainda assim eu sou uma pessoa que então eu, com o mínimo do meu conhecimento, da minha compreensão dessas coisas, realmente me ajudou muito. Então eu fiz essa... Eu também tirei férias. Outra coisa é que qualquer tipo de medicina baseada em ervas ou medicina baseada na quimioterapia ou em tratamentos químicos, eu tentei entender cada uma dessas como néctar. Ainda que seja uma medicina química, ela não é ela não é uma coisa violenta, alguém fez com boas intenções. Então isso para mim também é muito importante entender. Então o que eu tento fazer o que eu planejo fazer cada vez antes que eu colocava a quimioterapia no meu corpo, eu tentava fazer uma meditação imaginando toda a quimioterapia, essa medicina se transformando em néctar, entrando no meu corpo e liberando todos os problemas. Mas aí muitas vezes quando eu fazia a prática eu pegava no sono e os médicos falavam, nossa, você estava tão calma, porque eu dormia. Então isso também é um entendimento de que essa medicina não é química, essa medicina é um néctar, porque os médicos são muito importantes. Na medicina tibetana a gente fala que no fim nós rezamos sempre. Ela fala o termo em tibetano. Até o fim do... Por meio dos... Por meio dos sofrimentos do samsara, eu aspirei nascer como uma médica e poder melhorar as medicinas. Então eu sinto que os médicos não são pessoas normais. Eu realmente considero que esses médicos têm realmente uma boa intenção. Então, a sua percepção, como você pensa a sua relação com os médicos, sobre os médicos, como você pensa sobre os remédios e toda a equipe que trabalha junto, isso, a minha própria experiência ajudou muito. E eu também digo para as pessoas, sugiro que as pessoas façam isso e elas dizem que ajuda também. Então, cada vez quando eu ia receber a quimioterapia, eu levava uma pessoa comigo e elas me davam uma cunha, que era uma massagem com óleos. Eu acho que o Adam foi comigo várias vezes. E aí eu levei alguns deles comigo. Então quando eu estava recebendo a quimioterapia, quando eles me davam uma massagem na mão, nos pés, na cabeça. Então eu senti que isso realmente era muito útil, porque você está recebendo a quimioterapia e você dorme, porque você está tão relaxado. E eu também acho que o relaxamento ajuda quando todo o músculo, todo o corpo está relaxado. O movimento da medicina, do remédio no corpo é mais rápido, é mais eficiente. E no meio tempo o meu elemento ar também está equilibrado. Ele desce, ele não está indo para cima.
move the medicine into the Então isso é body apoiado is pelas faster meditações. and É more claro, se smooth. você puder fazer And the isso meantime por also, conta like, própria, my seria wind maravilhoso. element is Mas se você não controlled. tem essa capacidade ainda de fazer essa yoga e o So this is sort of truco, like part of like the meditation. então Of course, leva if alguém you're lá, nem que able seja to para a do pessoa fazer uma everything by massagem nos yourself, seus that pés. is great. But if you're not that highly able to do yoga and the Trungkor and then so on and so forth, Então você pode levar e ver se o médico diz que é ok você fazer isso. so Então there todas for essas sure coisas is são no muito side effect. úteis. Maybe Na that you medicina don't need tibetana to a gente go faz to the esse tipo de doctors, tratamentos. Se alguém Even tem with the ansiedade, Buddha, they will say, depressão, okay, you do that, no? também So all estresse. those kind of things I Então think esse is tipo de very condição, useful. So, and the Tibetan medicine we do this a kind of dieta é treatment importante, o if someone has comportamento é importante, anxiety, meditação é importante, depression, yoga é importante, and also respiração é stress. So those kind of importante. condition Se also, todas essas it's like coisas that, yes, it is diet changing is important, behave also important, meditation is important, yoga is important, breathing is important. Another one, if those things not able O- to deal você fast, pode também fazer trabalho. O Dr. Charul falou dos chakras. Os chakras são como estação central para todos os sistemas, os canais. Eu os considero como estações centrais. Se você puder trabalhar com os chakras, isso ajuda a liberar esse tipo de coisas. Então esse trabalho com chakras também foi muito útil. Outra coisa que eu gostaria de dizer também, já não tem tanto conexão com a minha história, né? Uma coisa mais indiana. A gente pensa sempre que a limpeza é importante, especialmente nos dias de hoje. Sempre que você vai do lado de fora e volta, você precisa lavar as mãos. Sempre que você toca algo e alguém, você precisa lavar as mãos. É importante também. E aí quando nós falamos de limpeza, nós sempre entendemos a limpeza externa. O corpo precisa estar limpo, o cabelo precisa ser lavado, a gente precisa trocar de roupa. E a gente nunca pensa sobre como a gente limpa a nossa mente. Sim, o nosso corpo a gente limpa constantemente, no mínimo uma vez. Às vezes 2 vezes. Todo dia a gente faz alguma limpeza. Às vezes 2 vezes, às vezes mais por dia. Mas a gente nunca limpa as nossas toxinas internas, as toxinas na nossa mente. Nós nunca limpamos. Às vezes, em vez de limpar isso, a gente ainda traz mais coisa. Então, eu penso que essas coisas também são muito importantes. Fazer essa limpeza da sua mente. Tirar todas as toxinas. No budismo a gente diz, toda manhã quando você acorda, você deveria agradecer por mais um dia de vida. E aí toda noite, antes de dormir, você deveria também fazer uma promessa. Ou não, isso pela manhã. Que bom, Deus, eu tenho hoje mais um dia de vida. Eu vou tentar fazer coisas boas. Aí à noite, antes de dormir, você deveria se perguntar, ok, eu fiz coisas positivas? Se você não fez, você pode pensar, não, então tudo bem, amanhã eu vou tentar fazer melhor, já que hoje eu não fiz tantas. Então, toda manhã e toda noite, se você fizer essa... De manhã você pensa no que você quer fazer hoje e de noite você revisa o que você fez. Essas coisas são realmente importantes porque muitos dos problemas têm muita conexão com os nossos desequilíbrios, com os aspectos mentais. Então, todos esses tipos de coisa, se a gente puder tentar limpar constantemente a nossa energia, seria muito útil também. Então essa é a minha contribuição de hoje. Muito obrigada. So this is sort of like my parts today's contribution. Obrigado, Wang Mola, maravilhoso. Que exemplo pessoal, você realmente trouxe juntos todos os aspectos importantes do que nós estávamos falando hoje, com seu exemplo pessoal, falando da sua história pessoal com o tratamento do câncer,
Como você usou a medicina tibetana como um apoio nesse momento, um apoio terapêutico externo também, as massagens com os olhos. Também você falou sobre usar também suplementos herbais. Trouxe essa distinção muito importante que é entender entre fazer esse complemento entre com a medicina oriental e a medicina alopática ocidental. Quando a gente usa essas ervas, a gente está usando como um apoio para dar, por exemplo, para o fígado, para o sangue, para as energias dos ventos, para controlar a náusea, melhorar o nosso sono. Então você estava usando essas ervas como um cuidado de apoio. Isso realmente é uma maneira muito importante pela qual nós podemos ajudar. Mas mais importante, você falou sobre transformar a nossa atitude mental. Eu amo como você falou dessa ideia de ver, né? Porque as pessoas associam a quimioterapia como sendo tão envenenada e sofrendo algo tão tóxico. E a gente fala sempre sobre como é horrível, os efeitos colaterais. Você estava falando de usar a sua aspiração mental para visualizar isto como realmente um néctar realmente poderoso, baseado no fato de que as pessoas que estavam dando esse remédio, esse tratamento, você estava confiando na boa intenção deles. Então você transformou isso algo que as pessoas veem como um veneno assustador, e você transformar isso em um néctar por meio das visualizações e aí dormir durante o tratamento. Então, muito bonito. Foi muito bonito. Obrigado por compartilhar. Obrigada. Então, ok. Agora eu gostaria de falar com o nosso principal palestrante hoje à noite, Dr. Debo Tripathi. Obrigado por compartilhar com a gente esse tempo tão valioso. Como você está indo hoje? Eu estou muito bem. É realmente um prazer estar aqui. Eu realmente aprecio a oportunidade de poder falar depois de ouvir essas descrições e experiências maravilhosas e conhecimentos de nossos palestrantes, porque me permite fazer uma síntese. Muito do que eu faço na medicina tem a ver com síntese, tem a ver com reunir informações que vêm de muitas direções diferentes. Como um biólogo, eu foco muito em genética, em bioquímica, coisas assim. Mas como um médico que trata de pacientes, eu estou muito consciente do espaço interno, o que eles estão pensando dentro dele, como é a visão mental deles, o enquadramento mental deles, esses aspectos de ansiedade, depressão, como eles são acomodados com o nosso estado, porque isso é muito determinante. Dependendo de que maneira como você tenta olhar como um indivíduo, você pode entrar em um nível tão complexo, um nível tão grande tão profundo de complexidade. Por exemplo, a gente falou de manter o bem-estar emocional, particularmente nesses tempos de estresse, em que nós estamos isolados em casa e com medo de infecção, com medo do futuro nosso, dos nossos amados. Nosso estado emocional realmente é muito conectado com o que nós vemos e o que nós fazemos. E nós sabemos como a ansiedade e o estresse podem causar inflamação, podem afetar os nossos cromossomos. Então a gente pode usar abordagens para tentar entrar em posições de mente melhoras, né? Isso é um estado importante do bem-estar. O espaço em que nós estamos. Então a gente ouviu desses programas que cada uma das pessoas aqui que falou de como cada um desses fatores é importante. Então o que nós podemos fazer com essa informação no espírito da síntese é que nós precisamos trabalhar juntos e reunir os nossos talentos para que a gente possa juntar os pontos.
Isso me lembra daquela fábula de um homem cego que chegou perto de um elefante. E aí alguns homens cegos, e cada um deles descreveu um elefante de uma maneira totalmente diferente. E eles estavam falando do mesmo objeto, mas sentindo o mesmo objeto a partir de diferentes pontos de vista. E eles sintetizaram que eles estavam... Se eles tivessem sintetizado o que cada um deles estava experienciando, eles poderiam ter uma figura mais completa, a figura toda. Então, uma coisa que a gente faz na literatura, na filosofia, é realmente construir essas pontes. Então, essa tem sido a minha jornada de aprender uns com os outros. No trabalho que eu fiz, esse tem sido o meu objetivo. Eu trabalhei como um médico ocidental, com genética molecular e bioquímica. Então eu trabalhei fazendo terapias para tratar câncer de mama. E a gente vê, às vezes, as células ficando resistentes diante de tratamentos que a gente usa. Mas eu penso que os meus colegas sempre se beneficiaram em ouvir desse lado dos nossos colegas da medicina integrativa, e a gente aprendeu muito com eles. Eu tenho as pessoas da bioquímica, da genética, que fazem tratamentos clínicos e trabalham, por exemplo, com o Alejandro, Lorenzo Cohen, fazendo abordagens de mente e corpo. Então a gente está fazendo com os mesmos pacientes, mas fazendo abordagens diferentes. Se tem alguma mensagem que pode vir dessas histórias, que podem vir de todos, é que nós temos que manter as nossas antenas ligadas. Nós temos que aprender uns com os outros e reunir tudo nas nossas mentes. Porque a gente tem realidades muito diferentes sobre tudo. Nós temos mentes diferentes, recebemos coisas diferentes. Mas da mesma maneira, ainda assim a gente quer estar o mais próximos da verdade, se eu posso falar assim, o mais próximo possível da verdade. O que é a verdade? A verdade é uma coisa conceitual. É realmente... É uma questão realmente de tentar aprender o máximo que você puder. Quanto mais nós sabemos e compartilhamos, mais comuns as nossas verdades vão ser. Quando a gente fala de tomar uma decisão de um tratamento, a gente viu como era importante ter uma confiança no seu médico, na sua médica. Mas você só confia se você sente que, assim como você, seu médico ou médica estão interessados, preocupados, eles cuidam. Então, para fazer isso, a gente tem que estar consciente, ter conhecimento e aprender o máximo que a gente puder para sermos melhores seres humanos. Isso é o que nós buscamos. Independente do contexto educacional, do contexto científico, o que nós estamos tentando é conectar os pontos. Então, eu realmente aprendi muito dessas falas. Estou absorvendo mais do que eu tenho como oferecer. Mas o que eu espero que fique conosco é o reconhecimento de que nós estamos todos conectados. Que nós possamos criar esses belos espaços sobre os quais nós falamos, criar esses programas integrativos. Tudo isso, todas essas abordagens são muito importantes. É muito importante que nós possamos prestar atenção aos pequenos detalhes. Então, às vezes, no dia ocupado, é bom que a gente possa olhar para as pétalas das flores e olhar para as nuvens no céu e deixar a nossa mente buscar caminhos diferentes para que nós possamos ficar abertos e receptivos para fazer as conexões. Porque a não ser que você esteja aberto, você não consegue compreender algo. A gente viu exemplos aí maravilhosos de tantas dimensões diferentes. Então agora nós estamos chegando no final do nosso horário aqui. A mensagem que eu gostaria de deixar para todos aqui é manter os ouvidos abertos e os braços abertos. E fazer conexões, especialmente em áreas que não estão na sua área de conforto. As áreas em que você conhece menos. É essas áreas em que estão as principais oportunidades. Então, ouça bastante.
E faça essas conexões. Porque, em última instância, são essas conexões que vão te permitir crescer. E fazer as suas conexões realmente ficar de olhos abertos. Então, muito obrigado a todos vocês por me convidarem aqui e por todos os ensinamentos maravilhosos que vocês nos ofereceram. Doutor, obrigado por estar com a gente hoje. A gente não tem certeza quanto... a gente não está tão sem tempo assim. Se você quiser falar um pouco mais assim, a gente costuma seguir um pouco mais. Como você tem muita experiência em tratar o câncer, como você disse, você está realmente na pesquisa de ponta assim, sobre a bioquímica do coração. Hoje nós falamos muito sobre a nossa visão, como a gente fala na medicina alopática, a nossa perspectiva, como criar posições de mente favoráveis. Talvez você poderia falar ou contar talvez alguma anedota, sua experiência sobre como é o relacionamento dos nossos estados mentais e como lidar, como criar maneiras de melhorar as posições de mente. Você poderia falar um pouco mais? Sim, eu posso compartilhar um pouco disso. E eu também posso falar da minha experiência de integrar medicina tibetana na medicina que eu pratico. Que isso foi a gente faz parcerias sobre isso. Primeiro, respondendo a sua pergunta primeira, sobre a posição de mente, depressão e preocupação e qual impacto isso tem sobre a sua saúde, a nossa saúde. Então, tem muitos exemplos na diabetes, doenças cardiovasculares, e a posição de mente afeta muito. Então, afeta como você tolera a terapia, afeta o quão bem você dorme à noite. Tem um estudo muito interessante que foi feito em um centro de tratamento de câncer por um grupo de indivíduos que estavam pensando em resultados ligados ao paciente. Quando um paciente está no seu escritório, você pergunta sobre os diferentes sintomas, como eles estão se sentindo. Você faz muitas perguntas. E às vezes você está... A gente cria uma categoria do quanto de dor eles têm, o quanto de náusea eles têm. Em vez de deixar o paciente ou a paciente relatar a partir de suas próprias palavras. E a informação que você recebe, ela é muito diferente dependendo de como você faz as perguntas. E esses médicos, eles permitiam que o paciente se comunicasse a partir... se comunicassem em qualquer momento que eles quisessem relatar o estado emocional em que eles estavam, se estavam com depressão, ou também os sintomas que eles tinham físicos. Foi um estudo muito amplo e eles descobriram que pacientes, por exemplo, com câncer avançado dos pulmões, câncer de mama, e tinha um grupo que não teve essa opção de se comunicar por meio de... Então um grupo se comunicava, expressava suas emoções, dava esse feedback, mas o outro grupo de controle e o outro grupo não. Comparando os grupos, enquanto eles estavam acompanhando esses pacientes ao longo do tempo, eles descobriram que tinha uma taxa de sobrevivência maior em pacientes que poderiam se comunicar e expressar os seus sintomas. Em alguns casos, o que o paciente comunicava eles comunicavam com a equipe, então a equipe médica, claro, ela tinha mais chance de reagir, né, ao que o paciente comunicava, então isso ajudava, mas também tinha o fato de que a existência da comunicação
permitia que eles expressassem o que eles estavam sentindo. Isso também era benéfico. Então vai saber o quão longe você pode levar isso. Por exemplo, agora a gente consegue ensinar técnicas de relaxamento ou oferecer novas informações para os pacientes, educar os pacientes, para eles vejam o que eles deveriam estar monitorando com mais cuidado. Mas tem muitos fatores, então, ligados à comunicação. Então, esse estudo realmente produziu toda uma mudança em como, nesse câncer, no nosso centro de tratamento de câncer e outros centros, a gente realmente fez com que fosse uma comunicação com dois caminhos. Então, a gente foi descobrindo o quão importante é ter essas linhas de comunicação. E agora eu vou direcionar do aspecto da comunicação. Então, uma das minhas primeiras introduções a esse assunto de colaboração foi a Helene Smith. Então, ela trabalhava com estrutura dos cromossomos, ela era da faculdade da Universidade de Califórnia, Berkeley, faculdade de medicina, se eu entendi. Eu trabalhei com uma pesquisa ligada à oncologia lá. E ela confidenciou para mim que ela vivia em todo um mundo alternativo que focava na medicina tibetana, meditação e cultura tibetana. E ela me inspirou a buscar o Alan Wallace, que era um acadêmico e tradutor de Sua Santidade Dalai Lama. E nós trabalhamos com esse contexto de encontrar o Yeshe Dandan, que era... Ele era médico, ele guia, se eu entendi, do Dalai Lama quando ele escapou do Tibete e se estabeleceu em Dharamsala. E também se tornou muito conhecido porque ele começou a viajar ao redor de todo mundo e vendo pacientes. E o Alan Wallace e a Helene Smith me introduziram para ele. Nós tivemos uma conversa prévia. A gente estava visitando os mesmos pacientes. E aí nós concordamos imediatamente em reunir esses pacientes, em fazer esses pacientes que estão numa situação mais desafiadora, com metástases, e vamos tratá-los juntos. E vamos ver se a gente consegue entender como a medicina tibetana funciona. Então a gente pode criar uma Califórnia e levar para a Universidade de Califórnia em São Francisco, mas depois de um ano, mais ou menos, a gente conseguiu... A gente concluiu esse estudo, e foi um estudo muito simples. Chegou um momento em que os pacientes já não precisavam mais estar em um tratamento de quimioterapia, porque eles já tinham respondido ao tratamento, eles estavam se sentindo bem o suficiente para não receber mais o tratamento. E a única coisa que eles estavam recebendo era a medicina tibetana. E a gente observava muito de perto. E aí a gente escaneou esses pacientes, a gente acompanhou de perto. E a gente ia vendo quão bem eles respondiam à medicina tibetana. Foi um estudo piloto, não foi grande o suficiente para fazer nenhuma análise estativa. Nosso principal meta era saber se era factível e se era seguro. E aí, se fosse seguro, a gente faria outros estudos, que é como a gente faz nas pesquisas. Então, a gente começou o tratamento. E aí havia uma equipe de TV, de filmagens, seguindo a gente. Eles estavam meio que no fundo, assim. O Dr. Dandan e eu estávamos conversando sobre os nossos pacientes. Eu estava bem cético, assim, para dizer, mas um dos aspectos mais interessantes foi simplesmente trabalhar com o Dr. Dandan, e ele realmente eles queriam saber como eles estavam reagindo, as funções do fígado, e eu queria saber que fórmulas ele estava usando. A gente estava realmente trabalhando juntos.
Mas realmente era ele que estava conduzindo os tratamentos. Ele fazia os exames do pulso, da urina, e compondo as fórmulas que seriam melhor para ser usadas. E aí, fazendo isso, eu descobri que clínico maravilhoso ele era. Porque antes de ver o paciente, ele via o paciente primeiro, e aí depois ele fazia o exame antes de ver os registros, e aí ele me falava o que ele via no paciente. Em muitos casos, a sua percepção a sua compreensão do paciente era muito melhor do que a gente conseguia saber. Ele sabia se existia algum problema do fígado, alguma disfunção, por meio do exame dele. E isso me lembrou de quando eu estava na escola, na faculdade de medicina. Então eu estava trabalhando com esse professor que que foi formado nos anos 1930, 40, antes de nós termos tecnologia muito avançada. E aí ele prestava mais atenção, era mais um fator da escuta. E aí, por ouvir com muito cuidado, eles conseguiam acessar muitas coisas. Quando a tecnologia começou a melhorar, então eles tinham essa escuta, essa atenção, e aí quando eles começaram a usar a tecnologia, eles combinavam as coisas, eles refinavam mais ainda a prática deles. Então eles aprenderam muito sobre o coração só de ouvir o coração. E aí na época em que a minha geração, foi para a faculdade de medicina, a gente já tinha de cara equipamentos muito avançados. Mas esses médicos antigos também tinham essa habilidade, assim como Yeshedanda, só com observação, observar o pulso, a escuta, isso ajudou. Então isso também me lembrou dessa parábola dos cegos e do elefante. Aprender de várias perspectivas diferentes. Então isso eu pude perceber, que se nós pudéssemos acessar disciplinas diferentes, a gente cada um de nós poderíamos nos tornar melhores do que nós fazemos. Então até hoje eu procuro pelas melhores oportunidades de nos reunirmos, de juntar o que nós fazemos e sintetizar. E tem outras abordagens, a medicina da Amazônia, por exemplo. A gente realmente deveria estar nos juntando e encontrar o que nós temos em comum. Então, esses tratamentos ligados à oncologia, que o Alejandro participa também, e eu, isso é um bom primeiro passo para produzir esse diálogo, mas é bom que a gente possa seguir, a gente possa aprofundar. Então essa história de como eu falei com Yeshedanda para fazer os tratamentos foi realmente iluminador para mim. Então a gente tinha naquele estudo a gente tinha cerca de 20 pacientes. A gente não teve nenhum efeito colateral, o uso da medicina tibetana. E teve um paciente ainda que reduziu o tumor dele ou dela. Então o objetivo daquele estudo era dizer, bom, é seguro, vamos fazer. Infelizmente a gente nunca recebeu financiamento, porque para conseguir os escaneamentos, os médicos disponíveis, os médicos e médicas tibetanos que nós precisávamos, os testes nos laboratórios para ter certeza que a urina estava funcionando, que não tinha fungos, e a gente nunca chegou a esse ponto de receber financiamentos. A gente aplicou, mas não recebemos. Então isso é um trabalho que ainda precisa ser feito. Mas tem muitas áreas que tem trabalhos a fazer, medicina chinesa, medicina tibetana, e realmente aprender o que há de comum e poder praticar isso que eu chamo de uma medicina com muitas modalidades. Acho que tem algumas oportunidades aí. Eu penso que quando nós nos juntamos como uma comunidade, como a tecnologia vai melhorando,
E a abertura da nossa mente, se a abertura da nossa mente ampliar, a gente vai realmente conseguir fazer muitos avanços na medicina e também para um tipo de pensamento mais aberto. Uau, muito obrigado, Dr. Tripathi. Maravilhoso, é incrível. Maravilhoso ver um médico do seu calibre, da sua experiência, apoiando essa abordagem em múltiplas dimensões. É um trabalho fascinante. Dr. Yeshedande era realmente famoso. Eu nunca tive a oportunidade de encontrá-lo. Mas eu conheci pessoas que trabalharam com ele. Essa oportunidade de usar os métodos de diagnóstico nas medicinas tradicionais, tibetana, chinesa, também tem semelhança com essas abordagens mais antigas alopáticas da medicina ocidental também. Tem esse personagem maravilhoso que é Sherlock Holmes, esse detetive maravilhoso. Ele foi um personagem inspirado por um médico que dava diagnósticos que tinha essa mesma capacidade. Então, ouvir, por exemplo, o ritmo do coração, sentir o pulso, tem também muitas semelhanças com as abordagens da medicina tibetana tradicional. Então, muito obrigado por compartilhar sua sabedoria com a gente. Algum último pensamento? Uma última coisa que eu diria para quem está ouvindo, e para mim mesmo também, porque às vezes a gente não segue nossos próprios conselhos, mantenha uma mente aberta, especialmente nessa época de estresse. As pessoas, quando elas estão nervosas e com medo, como a gente está vendo nessa epidemia, elas tendem a se voltar para dentro, e elas se isolam. E a gente começa a ver sintomas nisso, né? Por exemplo, o uso de drogas, abuso de drogas, de álcool, depressão, subiram muito. E o antídoto para isso é manter conexão, nem que seja virtual. Claro, muitas pessoas apontam que a conexão virtual não é igual à conexão presencial, e com certeza realmente não é, mas é útil, é importante, então que a gente possa realmente alcançar e manter a conexão com as nossas famílias e amigos. Eu valorizo muito a educação e aprendizado e passar conhecimento adiante. Então, quanto mais eu tento ensinar, mais eu vejo que eu preciso aprender. Então, sempre que tem algo que eu não conheço, especialmente algo sobre o que eu não acredito, eu gosto muito mais de falar com pessoas com quem eu discordo. Então, meu conselho é encontre alguém com quem você discorda e se engaje com essa pessoa. Excelente. Obrigado por se juntar a nós. Eu fico muito honrado de te ter aqui. Doutora Tiga Blue, algum último pensamento que você gostaria de compartilhar? Obrigado, foi realmente maravilhoso estar aqui hoje. Esse encontro vai me empurra na direção de ser melhor. Maravilhoso, eu concordo completamente. Então, muito obrigado por se juntar com a gente. Obrigado por fazer aquela apresentação maravilhosa, mostrar o seu trabalho pra gente. Dr. Chow, muito obrigado pela sua apresentação, por compartilhar a sua fala inspiradora com a gente. Algum último pensamento que você gostaria de compartilhar? Novamente, eu fico muito feliz que a gente se reuniu. É quase um encontro de amigos e compartilhamento de aprender uns com os outros. Ainda que a gente possa conhecer uns aos outros, sempre tem mais que a gente pode conhecer. Eu fiquei fascinado com cada um de vocês. Realmente esse senso de conexão. Estar aberto para aprender mais e colaborar mais. Acho que a gente precisa colaborar mais. Mesmo nos centros de medicina integrativa,
Mesmo no meu centro, há colaborações, mas a gente realmente precisa expandir mais. E eu gostaria de dizer, a medicina tibetana é... O mundo agora, a gente valoriza um pouco mais a medicina chinesa, a ayurvédica. Houve essa menção à medicina da Amazônia, eu sou da Argentina, então tem uma proximidade. Então tem muitos tratamentos nativos. E a gente pode ficar aberto para ver o que cada uma faz. Então a gente teve essa primeira conferência de medicina tibetana, a gente trouxe médicos da China, da Índia, do Tibete. Espero que a gente possa fazer isso. Espero que vocês no Shanshung... Eu agradeço a vocês do Shanshung Institute por reunir esses painéis. Então, obrigado. Foi uma honra participar. Muito obrigado, Dr. Chow. E obrigado por ter ajudado também a reunir esse papel. Você é uma inspiração, foi uma inspiração para esse painel. Esse painel teve muita relação com a sua presença, então realmente interessado em te ver de novo. Por fim, antes de fechar, Mempa Puntsagwangmo, muito obrigado por compartilhar a sua história pessoal e a sua sabedoria com a gente. Como você gostaria de encerrar hoje e compartilhar com a gente? Sim, eu aprendi muito, maravilhoso. Obrigada a cada um de vocês, todos os doutores. Eu totalmente concordo. Wow, I learned a lot. Thank you, everyone. Thank you. E é importante realmente que aconteçam essas colaborações. I totally agree, and then I hope então not too later is soon something happened our collaborations. Não é uma questão só do que cada um de nós fazemos, mas o quanto a gente consegue beneficiar as pessoas, o quão rapidamente a gente consegue fazer isso, que maneiras seguras há de gerar benefícios. A nossa tarefa é realmente estar sempre dispostos a colaborar. Então, por favor, contem com a gente, tanto nós como indivíduos, praticantes de medicina tibetana, como também com o Instituto. Nós sempre estamos dispostos a colaborar. Então, nós ficamos muito felizes e honrados de estar com vocês, sempre que vocês precisarem, qualquer coisa que você precisar, por favor, nos deixe saber. E ouvindo vários professores falarem, entendo que realmente o importante é nutrir, é construir a compaixão, a bondade amorosa. Então, começando agora, tentar realmente construir com base na compaixão e na bondade amorosa. Então, obrigado a cada um de vocês por todo o seu tempo precioso. Gostaria de agradecer a vocês. Na próxima vez nos reunimos em Tenerife. Sim, por favor. Sim, até a próxima vez em Tenerife, então. Maravilhoso. Então, muito obrigado a todos vocês pelo seu tempo. Nós desejamos a todos vocês o melhor de saúde, bênçãos de saúde, felicidade para o futuro. Obrigado por se juntar a nós. A toda a audiência, obrigado por se juntarem a nós. Nós realmente te agradecemos o seu apoio e a colaboração. Esse é o Instituto Shanshung, a Escola de Medicina Tibetana, essa série de webinars. Falando nisso, meu nome é Adam Okerblom. Eu pratico medicina tibetana aqui na São Francisco Bay Area. Gostaria de dizer que a Mempa Puntsagwangmo é minha professora principal de medicina tibetana. E cada um de vocês que estiver interessado
em aprender sobre medicina tibetana, receber aulas no Shanshung Institute, aprender com Mempa Wangmola e outros, com professores internacionalmente. Por favor, acesse nosso site em tibetanmedicineschool.org. Você pode se juntar na nossa lista de e-mails também. A gente amaria que vocês soubessem sobre os próximos programas que nós vamos fazer. Programas de treinamento, no caso, ele diz. Então a gente deseja a todos vocês saúde, segurança, momentos maravilhosos no verão. Então esse é o Instituto, essa é a série de webinários do Shanshung Instituto de Medicina Tibetana. Agradecemos a audiência, vemos vocês da próxima vez. Tenham um dia maravilhoso. Nós vamos ficando por aqui hoje. Gracias. Gracias.